pessoal, como vão todos? Estamos aqui de volta agora com o curso 2. O que nós vamos ver no dia de hoje? Nós vamos ver a ISO 9001, ou seja, se vocês estão lembrados, a gente passou por uma parte de conceitos, quem é a Amy Godoy, depois a gente passou por uma parte de conceitos e competências do auditor, e agora nós vamos ver a ISO 9001, não é isso? Relembrando para vocês, o nome do curso é Como Fazer Auditoria Interna pela ISO 9001 e SIAC do PBQP-H. Lembrando que SIAC é uma norma feita exclusivamente para a área, o setor de construção civil, para construtoras. E o nosso curso é dividido em 4 partes. A primeira é conceitos e competência do auditor, com certeza, espero que vocês já tenham visto. A segunda é a ISO 9001, que é esse curso de hoje. E a terceira é o SIAC do PBQP-H, que é outra norma também, espelhada com a ISO. Eu vou falar um pouquinho sobre produtividade e um pouquinho também sobre a norma de desempenho. NBR 15575, é uma norma que definiu para a construção uma série de parâmetros e de regras no sentido de torná-la não mais somente com qualidade, mas sim também com desempenho, né? E por fim, o quarto módulo seria a auditoria interna, um condensado de como fazer a auditoria interna. Falando um pouquinho sobre a ISO é uma entidade internacional, né? International Organization for Standardization. Ela é uma entidade não governamental com sede na Suíça. Ela elabora normas internacionais para todo o setor da construção e no Brasil ela é representada pela ABNT. Nós vamos ver a 9000, nós vamos ver a ISO 9001, que no caso você tem uma família de normas, que você tem a 9000, que é fundamentos e vocabulário, você tem a 9001, que é essa norma que é certificada, e tem a 9004, que é um conjunto de diretrizes para melhoria da sua empresa, né? A ideia fundamental da qualidade, ela muda radicalmente por volta dos anos 80, 90, né? Onde você tinha até então uma ênfase muito no produto, né? Uma ênfase muito no controle estatístico, né? do processo, para depois passar para a ênfase de processo, né? E foi aí que foi essa virada, né? A ISO teve que se readaptar nisso, e na versão 2000 ela fez essa adaptação, essa mudança, e hoje nós temos uma norma bem atualizada e bem, vamos dizer assim, e bem eficaz para a gestão operacional das empresas, né? Das nossas empresas e organizações, né? Ao longo desses, vamos dizer assim, 30, 40 anos, o conceito de qualidade, ele não foi muito bem entendido, houve uma distorção nesse caminho, né? E hoje nós temos um grande desafio que você tem pessoas que dominam o conceito de gestão por processo, de gestão da qualidade, né? E você tem pessoas imaginando que isso é burocracia para as nossas empresas. Então houve uma pequena distorção, né? Como que a gente deve mudar o pensamento, né, nas nossas empresas, trazer isso para as nossas empresas, a real, verdadeira gestão pela qualidade, né? Antes nós tínhamos o escreva o que você faz, faça o que você escreveu, né? Hoje você tem faça e esteja pronto ou apto a demonstrar. Então houve uma mudança radical, né, nesse processo de implantação, gestão, ou melhor, implantação, manutenção e gestão pela qualidade, né? Essa norma está estruturada em 11 chamados capítulos, né, ou partes da norma, sendo que
O primeiro é a introdução, o número 1, o primeiro é o 0, né? Introdução, o 1 é o escopo, o 2, referências normativas, o 3, termos e definições, o 4, contexto da organização, o 5, liderança, o 6, planejamento, o 7, apoio, o 8, operação, o 9, avaliação de desempenho e 10, melhoria. Eu espero estar junto com vocês aqui detalhando cada uma dessas partes, né? Lembrando que a auditoria ela é possível ser feita, pode ser feita em todas essas partes, mas ela é direcionada a ser feita do item 4 ao item 10, né? No item introdução, né, ela vai dizer que a adoção de um sistema de gestão pela qualidade deve ser uma decisão estratégica da organização. Não é simplesmente, eu preciso de um certificado, eu vou fazer uma certificação, né? Eu preciso de ter um financiamento, eu vou fazer uma certificação. Não é assim. Você tem que estudar o seu mercado, estudar a sua empresa e ver se de fato ela precisa ou não de um sistema operacional e que, por consequência, ele seja certificado, né? A norma, de forma nenhuma, ela impõe um padrão para a organização. É a organização que faz esse padrão, né? E os princípios, tanto da 9000 quanto da 9004, foram considerados dentro da 9001 também, né? Sendo que a 9004 é uma norma que dá uma possibilidade de você dar uma expansão para o seu sistema de gestão. Fundamentalmente, né, desde a sua origem, né, você tem a abordagem por processo, né? E sempre, quando a gente estabelece na consultoria lá, a gente estabelece o chamado macrofluxo da empresa, a gente sempre vai definir, estabelecer qual que é o fluxo ou o processo chave que a gente chama de cadeia de valor da empresa, né? Uma outra característica dessa norma é que ela tem a gestão com a mentalidade de risco, né? Que até a versão 2010 ela tinha a mentalidade voltada para ação preventiva. Já em 2015 ela tem esse pensamento voltado para o risco, né? Quem quiser abordar ou quem quiser ter um detalhe melhor filosoficamente falando sobre risco, pode ver a teoria das expectativas, né? Que ela diz que as pessoas não desejam colocar em risco o que já têm ou pensam que podem ter. Porém, elas apresentarão maior tolerância a correr risco quando podem minimizar os prejuízos, né? Então, acho uma boa dica para vocês verem sobre essa teoria das expectativas, né? Junto com esse conceito de identificação dos riscos dentro dos processos. Quais são os riscos que são abordados dentro de uma empresa e dentro da organização? Você tem os tipos de risco estratégico, que está associado à decisão da alta administração, os operacionais associados à possibilidade de perdas resultantes de falhas ou operação interna e externamente, os regulatórios, né, associados à regulação, normas, como por exemplo uma norma da ABNT que você não cumpriu ou pode não cumprir, né? E os financeiros, associados às operações financeiras, ou seja, o seu cliente não deixou de te pagar, você certamente está correndo risco sério na sua organização de inviabilizá-la, né? Você tem a norma, quando ela é bem estruturada, né, bem organizada, você tem ela compatível com outros sistemas de gestão, como por exemplo a 14001, a 45001, enfim, você tem outras, talvez mais de uma dezena de normas que são enquadradas e se encaixam perfeitamente junto com a 9001. Interessante lembrar que a 9001 é uma norma, ela é o núcleo central de toda a organização, de toda a operação de uma organização, né? Para isso ela tem um escopo, né? Você junto com o seu consultor e com o organismo certificador, você vai definir qual que é o melhor escopo para a sua empresa, né? Aquilo que você vai pôr
no certificado, é aquilo que o seu cliente vai te comprar, aquilo que o seu cliente vai entender que você tem um sistema operacional e ele é certificado, né? O item 4, agora nós já chegamos no item 4. O item 4 é o contexto da organização, né? Ele tem 4 subitens, né? Que o primeiro é entendendo a organização e seu contexto, o segundo é entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas, o terceiro determinando o escopo, esse escopo do sistema de gestão da qualidade, e o quarto é o próprio sistema e seus processos, né? Dentro do contexto da organização, o 4.1, entendendo a organização e seu contexto, é você fazer um trabalho junto com a sua consultoria, né? Um trabalho de análise tanto interna quanto externa da sua empresa, né? E o 4.2 é entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. Quem são as partes interessadas? As partes interessadas podem ser clientes diretos, consumidores finais, fornecedores, distribuidores, reguladores, né? E outras partes interessadas que você queira incluir, como a parte social, por exemplo. Vamos supor que você tem uma indústria que afeta bastante o meio ambiente, então isso é uma parte interessada que você quer gerenciar, que você quer colocar dentro da sua organização. E para fazer esse diagnóstico ou esse entendimento do que é empresa, normalmente a gente começa com um diagnóstico e um prognóstico. O que é esse diagnóstico? Você vai estudar os ambientes interno e externo da empresa para obtenção de informações e formular suas estratégias, né? Quais vamos dizer assim, as ferramentas que você usa para fazer esse diagnóstico e esse prognóstico? Tem uma dezena de ferramentas que você pode usar, né? Você vai desde uma matriz SWOT, a mais simplesinha, até ferramentas sofisticadas dentro da estatística, dentro de estudo de mercado, né? Coisas assim, né? Então, a ferramenta para o diagnóstico e o prognóstico vai analisar também a análise do negócio e a análise da gestão empresarial. Então, ela vai analisar o negócio, a gestão, o produto, as pessoas, né? E dentro disso você define para a empresa um conjunto de estratégias necessárias para a liderança agir em cima dessas estratégias, né? Um exemplo de estratégia ser a melhor empresa do mercado ou do mundo, né? Só trabalhar com pessoas excelentes e por meritocracia, né? Buscar o lucro, reduzir o custo, né? Enfim, tudo isso são estratégias que vocês podem desenvolver dentro desse 4.1 e o 4.2, né? Após vocês definirem as definições das estratégias, né? Com as estratégias definidas, as políticas, vocês conseguem definir os objetivos, metas e indicadores. Ou seja, vocês vão colocar isso num quadro de Excel e pode chegar num dashboard ou num BI, enfim, coisas desse tipo, onde você vai acompanhar isso mensalmente na sua empresa, né? Feito estratégias, feito análise de mercado, estratégias, objetivos, metas e indicadores, você passa a analisar os riscos, né? Que para a definição da norma, né, é efeito da incerteza nos objetivos. Então, se você tem um objetivo, faturar mais, qual que seria o risco que você corre, né? Não basta você simplesmente querer ter o desejo de faturar mais. Você tem que entender que faturar mais precisa de mais gente, de mais recursos, de mais investimento, de mais qualidade de liderança, enfim, tudo isso, né? Então, essa etapa agora é de análise dos riscos, né? Identificação e análise dos riscos. E os riscos, eles são gerenciáveis. Como gerenciar os riscos? Assim como gerenciar os objetivos, metas e indicadores, você tem uma gestão que a gente chama de gestão dos riscos, né? Gestão de riscos, né? Definido os riscos e oportunidades, né? Você está, a partir de um determinado momento, você começa a entender que riscos e oportunidades
são muito próximas uma da outra, né? Muitas vezes você acha que é um risco e é uma oportunidade, muitas vezes você acha que é uma oportunidade e é um risco. Muitas vezes também o risco aparece muito claramente que é um risco, né? E as oportunidades aparecem às vezes escondidas, então você deve fazer essa análise, né? Após a identificação, então, estratégias, objetivos e metas, riscos, está na hora de você identificar, né, fatores críticos de sucesso, pontos de ruptura, né? Quais são as mudanças necessárias que a sua empresa deve fazer, né? Então, se você pegar o 4.1 e o 4.2, tem vários nomes que você pode dar para o 4.1 e para o 4.2. Um deles você vai fazer um bom planejamento estratégico, né? Não gosto de usar esse nome, mas o 4.1 e o 4.2 vai fazer você passar a limpo as ideias e as estratégias da sua empresa, né? Enfim, essa coisa toda. O 4.3, você vai, então, com todo esse conjunto de dados e fatos e essa coisa toda, e realidade da sua empresa, né? Pelo menos o mais próximo possível da realidade, você vai determinar o escopo do sistema de gestão da qualidade. Então, por exemplo, estou agora ajudando a certificar uma empresa fornecedora da Fiat. Então lá ela está certificando porque ela só fornece mão de obra. Então o escopo é fornecimento de mão de obra. Temos outro cliente que é uma construtora. Qual que é o escopo? Construir edificações residenciais e comerciais, né? Então é um escopo que tem que ser definido e depois então você vai, juntamente com a sua consultoria, estruturar o seu sistema de gestão, que é o 4.4. Vamos pular agora para o item 5, né? Que divide em 3 grandes itens. 1, liderança e comprometimento. 5.2, política da qualidade. E 5.3, funções, responsabilidades, autoridades organizacionais. Vocês estão vendo que o título 5, liderança, ele não é à toa liderança. Ele é um título que é voltado especificamente, isso foi um desejo da ISO 9001, mostrar que temos um item especificamente para a liderança da empresa. A alta direção, então, no 5.1, né, deve liderar o seu comprometimento, né, definindo, né, políticas, os objetivos, as estratégias, né, as metas, né, conscientizar as pessoas da necessidade da melhoria, né? E está sempre fazendo uma prestação de conta junto com o sistema de gestão da qualidade. Muitas vezes eu estou numa empresa, chego lá, cadê o sistema de gestão da qualidade? Tem 1 ano que a gente nem entra nele, nem vê o que ele é, né? Nem sabe o que é isso. Então, não é assim. Ou seja, a liderança tem que se comprometer com manter-se vivo e fazer rodar esse sistema de gestão da qualidade, né? O 5.2 é a definição da política da qualidade, né? Então, a política da qualidade deve envolver, a definição deve envolver toda a organização e, principalmente, ela deve estar disponível a todos da organização, inclusive com as partes interessadas sabendo dessa política, né? Feito então esse comprometimento, feita a definição da política, definido o escopo, estratégia, essa coisa toda, cabe à empresa no 5.3, cabe aos líderes da empresa definir funções, responsabilidades e as autoridades organizacionais, né? Dentro desse caminho, é aconselhável, né, que a empresa tenha um gerente desse projeto. A norma de 2010 chamava de RD, a norma de 2015 já não tem mais esse nome, você pode dar o nome que quiser, mas ele é o responsável por conduzir o que a gente chama de ponto focal, né, dentro da organização. É uma gestão por projeto, né? E ele terá a incumbência de planejar, organizar, monitorar, controlar, relatar os aspectos de um projeto, motivação de todos os envolvidos ao alcance do mesmo. Ou seja, então, você ter a empresa sua
tem um gerente para essa área e às vezes ele acumula cargo, pode acontecer isso, dependendo da competência dele, ele consegue fazer isso. Mas se a empresa for muito pequena, às vezes é o próprio diretor, o próprio dono da empresa que vai exercer esse fato, né, esse caso. Listei aqui alguns fatores de sucesso para a implantação de um sistema de gestão, né? Primeiro, patrocínio e liderança da alta gerência, né, da alta gestão. Tomada de consciência inicial. Ter profissionais qualificados, profissionais que entendem, profissionais comprometidos, né? Ter a ideia de que educação e treinamento é muito importante, né? Buscar benchmark, ou seja, você ir até o mercado, né? E descobrir aonde que se está fazendo melhor, né? Aonde que se faz algo parecido com o seu ou melhor que o seu, né? Então o benchmark é muito importante no sucesso desse projeto, né? Ter uma forma de recompensar, né? Ter uma forma de comunicar melhor e principalmente que a gente chama de gerir a mudança, fazer uma gestão dessa mudança, né? E, por fim, ter um bom planejamento, um bom acompanhamento disso ao longo do ano, né? Porque vocês vão ver lá no sobre a auditoria, vocês vão ver que todo ano você tem que renovar ou rever esse projeto dentro da sua empresa, né? Fatores de fracasso, né? Você chega às vezes numa empresa e tem o status quo amarrado, ou seja, não deixa andar, né? Está preso em ideologias, está preso em interesses pessoais, né? Falta de recursos. Não se iludam, estou sendo bem sincero. Recurso é fundamental para esse projeto seguir adiante. Sem recursos você não consegue implantar um projeto de melhoria na sua empresa, né? Tem que ter pessoas motivadas, pessoas que querem o novo, pessoas que querem crescer, que querem se desenvolver e não há esse desejo e resistência à mudança vamos dizer, e segurar as mudanças que são necessárias serem implementadas, né? Caminhamos agora para o item 6, né? O 6 é dividido em 3 itens. Primeiro, ações para abordar riscos e oportunidades. 6.2, objetivo da qualidade e planejamento para alcançá-los. E 6.3, planejamento de mudanças, né? Então, se vocês já viram lá atrás, a gente fazendo o 4.1, né, que é o estudo de interno e externo da empresa, definição de objetivos, metas, indicadores, riscos, essa coisa toda. O 6.1 praticamente já está pronto, ou seja, você deverá ter um plano de ação em cima dos riscos e das oportunidades identificadas, né? O 6.2 também da mesma forma, se você já fez isso lá no 4.1, são os objetivos da qualidade e o planejamento para alcançá-los, né? E o 6.3 é o planejamento de mudanças, né? Ou seja, às vezes você está implantando o sistema de gestão, a norma, e você vê que daqui a 6 meses você vai ter uma mudança, você vai, de repente pode ter uma substituição do gerente do projeto, ou vai mudar uma sede, enfim, uma coisa desse tipo, né? Então isso são o que a gente chama de planejamento de mudanças dentro da gestão da empresa ou dentro do SGQ, Sistema de Gestão da Qualidade. O item 7 vai falar sobre o apoio que a empresa dá para esse processo rodar, né? Olha para vocês verem que interessante. O 7.1 ele vai falar sobre recursos. O 7.2 vai falar sobre competências desses recursos, porque às vezes você coloca um recurso dentro da empresa que não tem competência. Olha que pânico isso, né? O 7.3 nós vamos falar sobre conscientização. O 7.4, como é que a gente comunica dentro da empresa. E o 7.5, como é que a gente documenta, faz os documentos, os procedimentos, essa coisa toda. Então vamos lá. Então, dentro de pessoas, deve haver um mínimo necessário, né? Eu costumo dizer que a gente chama isso de MDF, ou seja, Manual de Descrição de Funções, né? Ou seja, para cada função que você tem de acordo com o seu organograma, né, você vai definir ali qual que é o objetivo dessa função,
qual que é, o que ela faz, quais são as responsabilidades que essa função tem, quais são as competências que eu preciso para fazer e o que eu tenho para treinar essas pessoas, né? Então, feito isso, gente, é muito simples fazer isso, é muito bobinho. Uma empresa se ela é grande, ela tem 10, 20, 30 funções, isso aí você faz isso numa semana, em 15 dias, é muito simples isso, tá certo? O 713 fala sobre infraestrutura, né? Quantas vezes eu chego na empresa e ela não tem uma infraestrutura adequada nem para desenvolver o produto, mas e sim para se trabalhar naquela empresa. Então a infraestrutura é fundamental, ter uma infraestrutura, não digo luxuosa, né? Padrão Google, né? Microsoft, não é isso. Mas você deve ter um padrão, uma estrutura que dê condição da pessoa ter um mínimo, né? Um banheiro masculino e feminino, né? Ou 2 banheiros, né? Um bebedouro, uma coisa assim que vocês podem achar que eu estou exagerando, mas não é isso. Tem muita vez que isso não existe isso. Então como é que o gerente, como é que o engenheiro, como é que a pessoa vai trabalhar dentro de um processo desse, né? E, por fim, o 714, lembre-se, nós estamos dentro de recursos, né? 71. O 714 vai falar sobre o ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho hoje não é só aquele ambiente que seja ar-condicionado. O ambiente de trabalho hoje, você pode incluir o social, né? Que é não discriminatório, calmo, né? Não confrontante, né? Você tem o psicológico, né? Que é o redutor de estresse, preventivo, emocionalmente protetor, né? E físico, que é esse que nós estamos falando, sobre temperatura, umidade, luz, ar, né? Enfim, essa coisa toda. Então, o item 7.1, recurso, ele vai falar de pessoas, infraestrutura e o ambiente. São 3 coisas fundamentais dentro de um processo de uma gestão eficaz nas nossas empresas, né? O 715, ele vai falar sobre monitoramento e medição. Aconteceu agora, né? Hoje, eu estava mostrando para a empresa a necessidade dela trocar o software financeiro dela. Ou seja, como que ela vai conseguir a empresa vai conseguir ter uma medição, um monitoramento adequado das suas finanças se ela não tem um bom software? Não tem jeito de fazer isso, né? Então o 715 vai falar sobre isso, né? E o 716 vai falar sobre o conhecimento organizacional. Muitas vezes você tem uma pessoa que está trabalhando com você, que era o seu chamado braço direito, né? Aí ele vai embora, ou ela vai embora. Pronto, cadê o conhecimento da organização? Foi embora, ou volta tudo a zero? Então o item 7, né, o 716, vai falar da necessidade de nós termos esse conhecimento organizacional, né? Não só tácito, mas também o explícito, conservado, passado de geração por geração, né, ou passado de um mais experiente por menos experiente, ou seja, ter esse cuidado com o conhecimento organizacional, né? O 7.2 vai falar então sobre aquilo que eu falei no 7.1, lá sobre as pessoas. Vai falar sobre a competência das pessoas. O 7.3 vai falar sobre a conscientização. É fundamental, as empresas não têm essa cultura de repassar, de fazer treinamento, elas acham que isso é perda de tempo, essa coisa toda. Não é perda de tempo, é ganho de tempo, né? Quando você chama as pessoas, explica, cria uma rotina, cria um rito de gestão junto com as pessoas, né? E o 7.4 é sobre a comunicação, né? Hoje nós temos dezenas de ferramentas que possibilitam, dezenas de softwares, né, que possibilitam uma comunicação muito bacana nas empresas de vocês. Então, tem N formas de você fazer uma boa comunicação.
O 7.5, então, finalizando o item 7, ele vai falar sobre informação documental. As normas, a ISO 9001 antiga, tinha uma questão de muita documentação. Hoje ela está muito simples, você faz aquele documento que você queira. Então, um exemplo, eu tenho um cliente que tem a questão de mudanças no produto dele, no caso é uma consultora. O cliente compra e quer mudar, né? Isso, vocês não imaginam que confusão que isso causa nas empresas consultoras com isso, né? Então, o que nós fizemos? Sentamos e definimos um procedimento sobre essa área, sobre isso. Ou seja, o que ele, como consultora, tem de direitos e deveres, o que o cliente tem também de direitos e deveres, e enfim, o que o operário tem para fazer, essa coisa toda, né? Então, a informação documentada hoje do sistema de gestão pela qualidade, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso para vocês, que eu ajudei há 30 anos atrás a montar, né? Hoje é muito simples, hoje está tudo de uma forma digital, né? Acessível a todos, né? Com controle de acesso de todo mundo. Então, hoje você tem N softwares que fazem isso com muita propriedade, com muita tranquilidade, né? Chegamos no item 8, que eu diria para vocês que é o coração de um sistema de gestão pela qualidade, né? Que a gente chama de item 8, que é de produção, né? Ou operação, né? Ele tem 7 itens, grandes itens, né? O primeiro vai falar sobre planejamento e controle operacional. O segundo vai falar sobre o relacionamento e requisitos dos produtos e serviços junto com os clientes. O 3 vai falar sobre projeto. O 4 sobre o suprimento e a compra da sua empresa. O 5, a produção efetiva. O 6, como é que eu... Olha, você está numa sequência, né? Como é que eu entrego isso para o cliente, né? Como é que eu faço para entregar isso para o cliente? E o 7 é caso haja algum problema nisso aí. Então, é exatamente o item 8 é o item de operação, de produção do seu produto, né? Vamos lá, um por um aí, vamos falando um por um. O item 8.1 é o planejamento e controle operacional, né? É onde você faz o planejamento de como que você faz o produto. Hoje, se a sua empresa é uma pequena empresa, às vezes uma planilha de Excel resolve o problema. Mas se a sua empresa já é mais complexa, de repente você já tem metodologias, né, de PCP, né, e, enfim, então você já tem softwares, né, o MS Project, por exemplo, enfim, então você já tem softwares que permitem você fazer esse planejamento, né? A norma não vai dizer que você tem que usar software, a norma vai dizer que você tem ou você deve planejar a execução do seu produto, né? O 8.2 é quais são os requisitos, quais são as necessidades do meu cliente. Qual é a necessidade ou quais são as necessidades que eu tenho? Qual o contrato que eu assino com ele? Quais são as legislações? Quais são as regras? Quais são o combinado, né? Isso tudo moldado num contrato que eu vou cumprir. O 8.3 é um projeto. Determinadas empresas, né? Se você é um produtor de serviço, simplesmente você não vai ter esse item, você nem vai considerar. Mas se você é uma construtora, você tem que considerar isso. Se você é uma indústria, não tem, na maioria não tem que considerar esse item 8.3. Ou seja, é o item de projeto. O meu produto precisa de um projeto. Projeto, como é que eu faço isso? Como é que eu controlo? Como é que eu considero vamos dizer assim, as necessidades do cliente dentro desse meu projeto, né? Como é que eu distribuo esses projetos? Como é que eu coloco esse projeto lá na frente da produção, né? Isso tudo é o item 8.3. O 8.4 é o controle de processos, produtos e serviços que são adquiridos externamente, ou aquisição, ou suprimento, né? Ou compra.
o nome que você queira dar, que é dar na sua empresa, não tem problema, né? Mas ele vai falar que eu tenho que fazer um pedido adequado para o cliente, né? Escrito, o que eu quero, de acordo com as necessidades do cliente, né? E qualificar os fornecedores que eu tenho para fornecer aquele produto, receber esses produtos na minha empresa e avaliar esses fornecedores, ou seja, criar um ciclo de tal forma que eu consiga em pouco tempo um conjunto de fornecedores de serviços, de materiais, de equipamentos, né, de qualidade. Ou seja, então eu escrevo bem, defino bem o produto, compro, qualifico e avalio. Esse que é o item 8.4, né? O 8.5 já vai diretamente lá na produção, né? Então, normalmente nas empresas a gente faz o que a gente chama dos procedimentos de execução dos serviços ou dos produtos, né? Onde você tem os procedimentos para cada produto, ou às vezes a empresa só tem um produto, então é só um, né? Você tem então requisitos como identificação e rastreabilidade, como é que você identifica e rastreia a rastreabilidade disso, né? Caso o cliente às vezes tem um produto e quer fornecer parte desse produto para você, né? Como controlar isso, como agir com isso, né? Como que você, ao longo dessa cadeia de produção, como é que você protege esses produtos de tal forma que na hora que você for entregar ele para o cliente, você entrega ele adequado, o produto adequado, né? Quais são, 855, quais são as atividades pós-entrega, ou seja, o que é necessário para o meu produto ter uma boa utilização, um bom uso e ele não se deteriore, ele não se estrague, né? Isso é o 855, né? Quais são os processos, os procedimentos, né? Para o pessoal da construção, né? A gente entrega um manual do proprietário e um manual do síndico, né? E logo a seguir a gente entrega também um planejamento de manutenção desse edifício, né? O 856 é o controle de mudanças. Quando você está fazendo um produto, sempre tem muita mudança, não é isso? O ideal é não ter mudança, mas as mudanças que ocorrerem, elas serem controladas, informadas que tem a mudança, conformadas com o desejo do cliente, né? Então, o 856 é o controle das mudanças. E o 86 é a liberação dos produtos e serviços, ou seja, como é que eu vou liberar esses produtos e esses serviços, eles já prontos, né? Isso é uma cadeia que começa lá no começo de um produto, né? Por exemplo, você está formatando uma parte fundamental de um produto, mas você está no começo ainda, né? Então, isso é uma liberação que você tem que ir fazendo ao longo da cadeia de produção, ao longo da cadeia de valor. No caso de uma consultora, por exemplo, você tem lá a fundação, você tem lá a alvenaria, você tem lá o revestimento, você tem lá a pintura, você tem lá a limpeza final, ou seja, então cada parte dessa que a gente chama deve ter um procedimento, deve ter uma liberação desses produtos e serviços, né? E o 87 é bacaninha, porque você vai, ao longo dessa cadeia de entrega, você vai identificar se teve ou não teve uma não conformidade. Se teve uma não conformidade, você vai identificar e vai tratar essa não conformidade como? Trabalhando nas causas dela, né? Você tem uma ação imediata, mas você pode também trabalhar nas causas dela, né? De tal forma que você vai, ao longo do ciclo do PDCA, não sei se vocês lembram lá do curso 1, você vai vendo que a gente vai apresentando a chamada melhoria contínua dentro das nossas empresas. O item 9, ele vai falar sobre avaliação de desempenho. O 9.1, monitoramento e medição. O 9.2, ele vai falar sobre auditoria interna. E o 9.3, análise crítica.
Então vamos lá. No 9.1, monitoramento e medição, a norma vai recomendar que você analise satisfação do cliente, ou seja, que você vai lá no seu cliente e pergunte para ele como é que está o seu produto, como é que está desenvolvido, como é que está sendo feito tudo isso. E você também analise todos os seus processos. Lembra lá que a gente definiu lá atrás? Fizemos análise da empresa, tanto interna quanto externamente, definimos um diagnóstico, fizemos um prognóstico, definimos objetivos, metas, indicadores, análise de risco, essa coisa toda. Então, o 913 vai falar sobre isso, ou seja, como é que eu estou avaliando isso? Como é que é essa avaliação? Como é que estão esses objetivos, essas metas? Como é que estão esses indicadores? Isso está evoluindo? Está caminhando? Está crescendo? Né? O 9.2 é a auditoria interna. Eu tenho cliente, ou nós temos clientes, que fazem essa auditoria de 6 em 6 meses. Mas nós temos clientes que fazem isso anualmente. Se você é uma empresa que está certificada, com certeza, anualmente é o mínimo que você tem que fazer para a sua empresa. Né? Ou seja, uma vez por ano você tem que fazer uma auditoria interna e uma auditoria externa. Né? Essa auditoria externa nós vamos falar sobre ela um pouquinho lá no curso 4. Né? E o 9.3 é a análise crítica pela direção, ou seja, a direção tem que reunir uma vez por ano e fazer essa análise crítica. Ou seja, estou no caminho, meu cliente está satisfeito, estou errado, estou desviado, enfim, o que está acontecendo com a minha empresa? Então, nós vamos fazer essa chamada análise crítica pela direção. Né? É uma análise que é feita logo depois da auditoria interna e você faz essa análise em conjunto com o auditor interno, ou seja, você vai fazer uma análise, uma revisão, né, do seu processo de melhoria dentro da sua empresa. Né? Uma análise que você pode fazer se o sistema de gestão que você está tendo, ele é eficaz. Né? E chegamos no item 10, que a gente chama de melhoria. No item 10, lembra lá que nós, quando terminamos o item 8, que é verificação do produto final e entrega, né, e identificação de não conformidades, o item 10, né, vai exatamente tratar que a gente chama de ações corretivas, preventivas e de melhorias. Né? Sendo que as ações preventivas você pode entender que seriam fruto das análises de riscos e de oportunidades. Né? E aí você vai conseguir estabelecer a sua melhoria contínua. Finalizando, pessoal, eu dei um sobrevoo sobre a norma ISO 9001, né? Ela, se vocês quiserem, eu disponibilizo ela para vocês para efeito de treinamento, né? Eu tenho um resumo dela, né? Nós estamos à disposição para vocês de retirar dúvidas, podem passar isso para a gente, né? Tenho o maior prazer em estar junto com vocês. Lembrando que, em toda a minha experiência, uma empresa com gestão, se essa gestão ela é acompanhada de um sistema operacional certificado, como é o caso da 9001, Sistema de Gestão Operacional, é muito interessante e é uma empresa com outro patamar de governança. Né? A gente quer chamar a atenção o seguinte, que quando você não tem essa gestão, com certeza a sua empresa está navegando num mar escuro. Então, assim, é importante ter isso, né? Que se não tiver, as consequências podem ser ou pode ser a perda de competitividade e o desaparecimento da empresa de vocês, né? Então, para o curso sobre a norma ISO 9001, era isso que eu tinha para dizer para vocês. E reforçando, né? Isso tudo faz parte de um treinamento, né? Onde tem uma introdução e 4 módulos, né? Espero que vocês participem de todos eles e estamos à disposição para dúvidas, críticas e estamos
juntos nessa jornada de proporcionar uma melhoria para vocês e para nós também. Muito obrigado e até o número 3, o curso número 3, que será o SEAC do PBQPH. Vou falar um pouquinho sobre produtividade e um pouquinho também sobre a norma de desempenho. Não percam!